Nós estamos aqui de novo, meu. Só uma batalha, irmão. Uma batalha essa live aqui, mas Deus vai dar vitória, viu? Deus vai dar vitória. Caiu de novo, irmão. Caiu de novo, mas vai dar tudo certo. Amém? Ó, o Davizão voltou aí, irmão. Vamos voltando, vamos voltando, vamos voltando, vamos voltando. Vai dar tudo certo no final, viu? Vai dar tudo certo. Não esquenta, não. Amém? O pessoal avisou a gente aqui. A tela tinha travado, mas, irmão, nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Nós vamos continuar aqui em nome de Jesus, viu? Vai dar tudo certo. Vamos seguindo. O pessoal vai voltando aí, irmão. Envia de novo para as pessoas. Envia de novo. Envia de novo que o assunto tá bom, viu? Envia de novo. Vai dar tudo certo. Vamos chamar aqui o Davi de novo. Aepa. O assunto tá bom, irmão. O assunto tá bom e nós não vai parar, não. Vai continuar. Ô, lindão, caiu, né? Eita, Glória. Tá escorregadio aqui, mano. Tá escorregadio. Nós estamos escorregando aqui, mas tá segura. Mas não cai, não. Nós tá de pé. Nós vamos continuar. Vamos embora de novo. Vai trocando aí. Tá me ouvindo aí? Tá de boa? Tá travando o seu, Júnior. Voltou? Voltou, agora voltou. Tá me ouvindo? Agora nós estamos conectados de novo. É, a galera vai dando feedback aí pra nós aí. Isso, beleza? isso. Então vamos lá, Júnior. Um dos pontos para você ser aceso por Deus. Amém. Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, é só ir para a igreja. Não é só ir para a igreja. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa ter essa relação com Deus. E aí talvez a pessoa fala assim, Davi, mas eu não tenho vontade de orar. Cara, mas a sua carne, ela não quer Deus. A Bíblia fala que a nossa carne, ela é inimiga de Deus. Porque Sim. a nossa carne... Tá me ouvindo aí, profeta? Tô ouvindo. Vambora. Então vamos lá. A nossa carne quer comer, beber e folgar. Ela não deseja Deus. Ela é inimiga de Deus. E a sua carne nunca vai se converter. Nunca. O que você precisa fazer é ter o seu espírito fortificado para a sua alma ficar em submissão. Amém. E quem mandar na sua vida é o espírito. Então logo a sua carne, ela vai ser levada para onde o seu espírito manda. Amém. Entende? Então como que eu vou me relacionar com Deus? Como que eu vou acender essa chama? Boa pergunta. Ó, Evangelho de Mateus 6 diz assim, ó. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto, o que ele faz? Ele o recompensará. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala que Deus ele faz da terra os estrados de seus pés. E ele observa cada um de nós, ele observa. E olha que interessante, se eu olhar para você, é uma coisa, né? Eu posso estar olhando, mas eu posso não estar observando. A diferença é que Deus ele nos observa atentamente, ele olha para nós, ele não está só olhando, ele está observando cada detalhe. Amém. É por isso que eu tenho que fechar a porta do meu quarto se eu quero intimidade com Deus. E lá ele vai me recompensar. Porque é no meu quarto que Deus me desenvolve. É no nosso quarto que Deus ele cria o sistema de raízes em nós. Para que a gente possa ter um crescimento saudável em Deus. E espiritualmente. Entende? Porque muitas pessoas... Por que muitas pessoas crescem
e desaparece? Porque ela não foi desenvolvida um sistema de raiz. Por que que tem pessoas que até amam Jesus? Tem pessoas que até... A pessoa quer Jesus, mas ela não tem força. Ela não tem força. Ela fala, cara, eu amo Jesus, eu sei que o caminho de Deus é o perfeito, é o melhor, mas eu não consigo se manter firme. Por quê? Porque não criou esse sistema de raiz no secreto. Entende? Porque, ó, Davi, ele foi ungido a rei, mas ele teve que voltar para o pasto. Porque ele era pastor de ovelhas. Ele teve que continuar no pasto. Porque foi ali que Deus estava desenvolvendo Davi, fazendo ele crescer, certo? Sim. E é a mesma coisa na nossa vida. A gente tem que estar no secreto, porque o alimento está na onde? Está no pasto. E qual que é o pasto? É o secreto. Então, Sim. é ali, é quando você ajoelha, literalmente, você ora, você fala com Deus, e você fala, Senhor, muda a minha história, eu não quero ser dessa forma, eu quero que o Senhor mude o meu jeito, a minha forma de falar com as pessoas, as minhas ideias, a minha mente, às vezes a mente está suja, às vezes está em pensamentos que não são de Deus. Então, é ali que Deus vai transformar você, entende? Então, uma das causas para você não esfriar é o secreto. E uma das causas para você acender essa chama é no secreto também, entendeu? Amém, amém. Quer fazer um comentário? Não, é isso mesmo, Davi, que a gente precisa entender que o problema da gente, às vezes, é o coração. As pessoas precisam entender que, às vezes, você está no meio desse turbilhão de informação, aí você se sente frio espiritualmente, e você precisa entender que você precisa pedir para que Deus toque no teu coração. Porque Davi, ele tinha problemas, ele teve um problema lá com Betseba, ele teve um problema lá, aquele pecado, e ele não pediu para que Deus arrancasse um membro dele, não pediu para que Deus arrancasse a cabeça dele, Deus pediu para que ele tocasse no coração, Davi pediu para que Deus tocasse no coração dele. Senhor, guia o meu coração, transforma o meu coração. Então, quer dizer, o problema não está no... né? Ele falou a debilidade dele. Exato, o problema está aqui, não é a gente tem que ser membro. justamente isso daí, Júnior. A gente tem que expor para Deus quem de fato somos. Entende? Quem de fato somos. A gente tem que expor para o Senhor. E sabe uma coisa interessante também? Ó, eu coloquei aqui, ó, dicas para não congelar evitando a frieza. Amém. Uma dica, qual que é uma dica importante? É a gente saber se somos discípulos de Deus ou se somos multidão. Porque a multidão, ela quer o benefício, ela quer o que Deus pode dar. Não, eu preciso tocar nesse Cristo para eu ser curado. Eu preciso benefício, eu quero benefício. Só que tem uma passagem interessante que fala aqui em Lucas 6. Amém. Que diz assim, ó, Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. No lugar plano, certo? Estavam ali muitos de seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir. Olha o que a multidão queria. Eles queriam ouvir e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, certo? E todos procuravam tocar nele. Olha o que a multidão queria fazer. Elas queriam tocar em Jesus, hein? Toda a multidão queria tocar nele. Porque dele saía poder que curava todos. Olha que interessante. Nesse mesmo cenário, onde as pessoas queriam tocar em Jesus para ter o benefício, tocar em Jesus para ser curado, a multidão ela queria isso. Olha o que Jesus fez. Jesus foi e curou a multidão, certo? E logo em seguida, ele sobe para o monte. Só que quando ele sobe para o monte, só os discípulos acompanhavam ele. Só os discípulos acompanharam. Que lá, que em Mateus 5, ele fala sobre uma coisa muito interessante. Olha o que diz, ó. Mateus 5,15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estais no céu.
Então, vamos voltar na história. Jesus vai, cura os doentes, depois ele sobe para o monte com os discípulos, ele dá o sermão da montanha, que é o das bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, pois serão fartos. E aí depois ele fala, ninguém acende uma luz e esconde, ele bota para brilhar mesmo. Entende? Então, olha que interessante. A multidão, ela só queria benefício. E ela ficou na onde? Na planície. Só que subir no monte, meu amigo, você tem que ser discípulo. Então, você quer ser aceso? Você quer ser aceso pela chama de Deus? Você quer ser aceso e ter a luz de Deus em você? Então, você vai precisar subir no monte. Você vai precisar se tornar não mais multidão, mas se tornar discípulo. Então, tem uma certa diferença entre eu querer ser aceso pela chama, eu tenho que querer ser discípulo. Eu tenho que subir o monte. E vai precisar de esforço, vai precisar de batalha, vai precisar suar, meu amigo. Não vai ser fácil. Entende? Porque a multidão, o que a multidão quer? Ela quer o benefício. Mas o discípulo, ele quer se tornar como mestre. Esse é o nosso desafio como cristão. Então, Davi, eu quero ser aceso por Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Beleza. Você vai ser cheio de Deus. Mas qual a resposta você vai dar por aquilo que Deus te deu? Por essa chama que ele acendeu para você. Qual a resposta que você vai dar para ele? Entende? Então, nós entendemos o quê? Que eu ser cheio, estar com o fogo aceso, é eu ser um discípulo. Eu vou precisar subir no monte. Porque é lá, quando Deus foi dar as leis para Moisés, o que ele falou para Moisés? Moisés, sobe no monte. E aí, o que ele acompanhou com ele? Vem comigo, Josué. Quando Deus foi dar as 10 leis para ele, ele subiu no monte com Josué, com discípulo. Amém. Quem é discípulo vai subir no monte, meu amigo. Quem é multidão vai ficar na planície. Vai ficar só nos desejos, naquilo que eu quero. É por isso que a gente precisa entender que tipo de pastor nós somos. Aquele que prega coisas ou aquele que faz com que o povo se torne parecido com Jesus? Se torne discípulo. Entende? Porque o discípulo, ele parece com o mestre. Né? Ele tem as características do mestre. Ele está sendo aperfeiçoado pelo mestre. E aquelas bem-aventuranças que ele fala? De quem que ele está falando dessas bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, que receberão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. De quem que ele está falando, Júnior? Ele está falando de Jesus. Ele está falando dele mesmo. Então, a nossa missão é se tornar como ele. Entende? Amém. Então, essas bem-aventuranças não é nada mais e nada menos do que Jesus vivia. Entende? Então, se eu quero ser um discípulo, se eu quero ter uma chama acesa dentro de mim, eu preciso me tornar parecido com ele. E para eu me tornar parecido com ele, eu vou precisar subir no monte. E a Bíblia fala que quando Moisés subiu no monte, que Deus deu as leis para ele, uma nuvem envolveu ele. O que aconteceu? Uma nuvem envolveu ele e veio como um fogo consumidor. E todos aqueles que estavam debaixo do monte, do povo de Israel, eles viram o fogo de Deus. Então, o que eu falo para você nessa noite, querido, você que está aí nessa live, não se preocupe em só ver o fogo de Deus. Participe dele. Entre no fogo dele. Seja transformado por esse fogo. E talvez você fale assim, Davi, mas o fogo é a manifestação da glória. Cara, Deus não quer que você só participe da manifestação da glória. Porque a glória, quando vem, ela vem para consumir toda a impureza que está na nossa vida, para a gente ser transformado. Para a gente ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Então, esse fogo, cara, ele tem uma grande responsabilidade. Entende? Amém. Então, se eu quero manter essa chama acesa, eu preciso subir no monte. Eu não posso ser como a multidão. Porque a multidão, ela quer coisas. Eu tenho que querer ele. Eu tenho que estar inserido nessa nuvem de glória. Entende? Amém. Então, se eu sou discípulo, cara, vou ter que me esforçar. Amém, certo? Amém. Isso aí, Davi. É isso aí. Para vencer a frieza
é o fogo do Senhor mesmo. E as pessoas precisam saber, irmão, se você está com problema de frieza espiritual, sempre quem acende o fogo é o Senhor. O Senhor acende o fogo, não é a gente que acende, irmão. Quando o sacerdote ele tentava produzir o fogo lá, porque a ordem em Levítico era que o fogo nunca apague no altar, nunca apague. Deus acendia o fogo, mas era obrigação do sacerdote limpar, tirar a sujeira, trocar a lenha, para que o fogo nunca apagasse. A ordem era que o fogo nunca apague, mas que o sacerdote fizesse a limpeza para que o fogo nunca apagasse. Então, quando o sacerdote ele relaxava, o fogo apagava. E aí depois ele tentava produzir o fogo. E aí era o famoso fogo estranho. Então, irmão, não esquenta com o fogo. Você precisa do fogo, mas quem acende é ele. Mas quando ele acender teu coração, irmão, você vai precisar se esforçar e trabalhar para que ele não apague, porque o trabalho de manter aceso é seu. É isso aí. A Bíblia fala que os levitas, eles vinham e colocavam as lenhas. Exato. Então, querido, então o que a gente tem que fazer é deixar esse fogo nos consumir. Entende? Porque o fogo, quando ele vem para consumir, ele vem para dar poder mesmo. E poder para quê? Para poder vencer o pecado, para poder ser transformado por Deus. Entende? Amém. Então o fogo, ele não vem sem propósito. O fogo, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Porque muita gente fala assim, tem gente que vai para a igreja, roda, pula, dança, chora, mas não tem mudança. Por quê? Que fogo é esse? Porque quando o fogo vem, você pode até cair, mas você tem que levantar para poder continuar de pé, né? Amém. Entende? Então, o nosso desafio é esse, cara. O nosso desafio é se tornar, né? E eu escrevi uns negócios aqui bem legal, ó. Que quando a gente está no secreto, é como se fosse um casamento. Ninguém está lá. É só nós e Deus, certo? E não tem plateia. E não tem ninguém vendo. Mas ele está vendo. Então, eu acho que a melhor parte o melhor dia do cristão é quando ele está no secreto, cara. É quando ele está ele e Deus ali na intimidade. Então, se eu quero manter essa chama acesa, eu preciso estar morando nesse lugar, vivendo nesse lugar, que é o lugar de intimidade, é o lugar de comunhão, é o lugar de intimidade, como diz, né? É o coito, né? É o coito entre o marido e a esposa. É só os dois, não tem mais ninguém. Então, a gente tem que estar assim com Deus. Ter o nosso momento com Ele, o momento onde Ele nos transforma, é onde a gente começa a entender os propósitos dele para nós. E muitas pessoas vão para a oração como? Senhor, faça isso, eu quero aquilo. Deus, me faz aquilo, me dê aquilo. Cara, nós não temos que ir para a oração assim. A gente tem que ir para a oração para saber qual que é a vontade de Deus. Entende? Qual que é a vontade dele para nós? Porque às vezes a gente quer mandar em Deus e não é assim que funciona. Eu determino que Deus faça isso e aquilo. Cara, Jesus orava como? Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra. Como a sua vontade já é feita no céu, estabeleça a tua vontade aqui na terra também. Amém. Venha o teu reino, venha o teu governo, me governa, Deus. Então a gente tem que ser prático nesses dias e não deixar com que esse fogo apague. O fogo é ele. Quem é o fogo, Davi? É ele mesmo. É o próprio Espírito Santo. É ele que nos anima, é ele que nos dá força para caminhar, né? E a gente aqui não estamos falando de religião, estamos falando de Jesus Cristo, porque é nesse caminho que nós acreditamos, chamado Jesus, é nessa verdade que nos liberta, porque hoje as pessoas elas não querem ouvir as verdades de Deus, elas só querem ouvir aquilo que é benefício. Então, é nessa verdade que a gente vai caminhar para a gente poder ter a vida eterna, que só está em Deus, que só está em Jesus. Amém. Certo, Júnior? Amém. Amém, amém. Eu acho que a gente também tem que deixar claro aqui, irmãos, você que está na pandemia aí, você que curte umas lives aí, você que acostumou a cultuar de casa, né? E aí não vai mais porque o culto está passando online, irmão. O comodismo, ele causa frieza espiritual. Se você se acomoda, se você está percebendo que você prefere ficar em casa do que ir para o culto e congregar com os irmãos e estar ali na comunhão, você corre um certo risco de se esfriar espiritualmente, porque
o nosso corpo, quando a gente está com frio, né, a gente para e se acomoda e ele esquenta. Mas na área espiritual, se você para assim, você não esquenta, você esfria. Então, quando você se encontrar no lugar de comodismo, irmão, quando você estiver acomodado, quando você estiver estagnado, preste atenção, porque pode ser um problema para você e você pode esfriar espiritualmente. Porque pode ser que você pense assim, poxa, eu estou tão bem com Deus agora que eu não preciso orar com a mesma frequência. E aí eu começo a me tornar autoconfiante. Porque aí eu já começo a ter algumas coisas, alguma e tal. Eu já não preciso ler tanto a Bíblia porque eu lembro alguns versículos de cabeça. E aí você vai criando uma autoconfiança, uma independência que você não percebe. Mas você tá ficando frio espiritualmente. Você está ficando vazio, porque o seu discurso está vazio. Você está falando de coisas que você aprendeu. Você está falando de conhecimento de Deus, mas não de convivência, de relacionamento. Então, pode ser que você esteja acomodado aí, irmão, bem de boa. Ah, mas eu estou de boa agora, eu estou tranquilão, irmão. Não se acomoda, não. Se você está se sentindo acomodado, irmão, sai dessa zona de conforto aí, porque você corre um sério risco de perder o ânimo para orar, de perder o ânimo de estar no secreto com o Senhor, de você achar que não é necessário tanto tempo no secreto, e aí você começa a se tornar independente, você começa a se tornar autoconfiante, e aí é um sério risco, porque você corre um risco de estar fazendo as coisas para Deus como o sacerdote Eli, e já não está escutando mais do Senhor, e você perder a audição, a sensibilidade. Perdeu o temor, né? Perdeu tudo, perdeu a direção dos filhos, perdeu a audição de que Deus estava falando com ele. Então, irmão, a gente não pode perder, a gente tem que voltar sempre para esse lugar de reconhecimento de insignificância. O que tem de bom na gente é de Deus. E toda vez que a gente se sente frio, é natural da nossa carne. A gente tem que se esforçar e lutar. E tomar a força, o reino de Deus mesmo. Que nem o Davi falou, irmão, quando não tiver vontade de orar, ora até a vontade de vir. Ora até a vontade de vir, irmão. Porque não é todo dia que você acorda, poxa, hoje eu vou orar. Muito tempo. Não, irmão, tem dia que você fala, mano, quer saber, eu tô cansado. Irmão, luta contra isso. A tua carne todo dia vai falar isso. E cada dia que passa, se você ceder, vai piorar quando você menos esperar. Você está longe do Senhor, pensando que está próximo, pensando que está entendendo, pensando que é amado de Deus, quando você está a metros de distância. Aí você começa a se tornar hipócrita, começa a se tornar mentiroso, aí fala, você me louva com os seus lábios, mas o coração está longe. Ou a pessoa se torna mais religiosa, ela vai para a igreja no automático, né? Isso. Ah, não, eu vou para a igreja para recarregar as minhas forças. Na verdade, você não tem força, você não tem nem vida, porque só há vida em Jesus. Então, se você não está vivendo com Ele, você não tem vida. Então, é um grande perigo essa frieza, porque ela faz com que a pessoa se torne uma religiosa na mente dela. Não, eu tenho que ir para a igreja no domingo de manhã, ou eu tenho que ir para a missa no domingo de manhã, porque lá eu vou ouvir e vou recarregar as minhas energias. Cara, Deus não quer isso de você. O que Deus quer de você é que você seja transformado. É por isso que a Bíblia fala em Efésios 4. Que Deus... Por que nós temos que congregar? Por que nós temos que estar unidos uns com os outros? Alicerçados. Porque, ó, Deus deu... Efésios 4, hein? Deus deu uns para apóstolos, mestres, evangelistas, pastores e profetas. Para que ele deu esses 5 ministérios? Para o aperfeiçoamento dos santos, até que a gente chegue à maturidade e à estatura do varão perfeito que é Jesus, né? Para que vocês não sejam mais levados para nenhum vento de doutrina, ele continua dizendo. Se eu não quero ser levado para qualquer vento de doutrina, eu tenho que estar buscando esse aperfeiçoamento. Entende? Então, você vê lá, Efésios 1, ele fala que ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível em sua presença. Ou seja, ele nos escolheu para ser separado, porque o que significa a palavra santo? Santo significa separado para Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo chama nós de santos. Nós somos separados para Deus, todos nós somos separados para Deus. Se eu tenho uma vida devota a Deus, então minha vida está separada para Ele. Né? Irrepreensível. O que é irrepreensível? É uma vida reta, uma conduta reta. Né? Então, o que vai ser determinante se eu tenho uma vida acesa em Deus? É a minha conduta. Entende? Então, Efésios 1, ele me elegeu nele. Efésios 2, ele fala que Deus nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus.
O que é o estar sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus? É um lugar de pertencimento, Júnior, que você mesmo disse. Nós temos que voltar a esse lugar de pertencimento. Então, aí no Efésios 3, ele diz o quê? Que Deus deu a conhecer os apóstolos e profetas aquilo que estava oculto durante as gerações, né? Então, aquilo que estava oculto foi revelado a nós. Revelado o quê? Que Cristo em vós é a esperança da glória. E em Efésios 4, ele fala dos 5 ministérios, que é para o aperfeiçoamento. Ou seja, primeiro ele fala que te escolhe, depois ele fala que te escolhe, depois ele te fala que você vai se assentar em lugares com Deus. No 3, ele fala que a gente foi revelado esse mistério. No 4, ele dá a capacidade, né, dos 5 ministérios para a gente poder chegar no aperfeiçoamento, que a gente está nesse processo, certo? Para que a gente possa se tornar a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Ou seja, nós temos um processo de caminhada. E qual é o processo que nós estamos em Deus, né? Então a gente tem que saber definir. Eu estou nesse processo dos 5 ministérios. Para que muitas pessoas não sabem para que significa os 5 ministérios. Eu vou desmistificar aqui, beleza, Júnior? Pode ser? Vamos lá. Então vamos lá. Para que serve o evangelista? Ele serve para evangelizar, para ter o nascimento da fé, certo? Então o evangelista ele serve para isso. Ele evangeliza, ele prega Jesus, as boas novas, para ter o nascimento da fé. O pastor, ele cuida do desenvolvimento da fé. Então, para que eu preciso ir para a igreja? Para eu me alimentar, para eu desenvolver a minha fé, certo? Amém. O profeta, qual que é a missão do profeta? Não é eis que te digo, não é uma revelação. O profeta, ele tem uma missão. E a missão do profeta é trazer um alinhamento, né? Então, ele traz um alinhamento da fé. Amém. Certo? Então, o evangelista, ele nasce a fé, ele prega a fé. O pastor, ele cuida do desenvolvimento da fé. O profeta, ele confronta, ele traz um alinhamento para ser confrontado o pecado, ele traz um alinhamento da fé, certo? O mestre, que é o 4, ele traz os ensinamentos para você se aprofundar nos ensinamentos da fé, né? E o 5º é o apóstolo, que é o quê? Ele trabalha na eleição das pessoas que já adquiriu a fé. Então, quem já adquiriu a fé, o que ele vai fazer? Ele vai promover o envio. Ele vai promover o envio. O apóstolo, ele serve para isso. Então, nós temos que se encaixar e entrar nesse cenário para a gente entender qual é a nossa posição em Deus, para a gente poder saber se estamos recebendo a fé, para saber se estamos desenvolvendo a fé, ou se estamos sendo alinhados na nossa fé, através do profeta, ou se estamos na construção da fé, que é o mestre, ou se estamos já no envio. Não, pera lá, esse cara, ele já cresceu em Deus, ele já não é menino mais, ele já é maduro, então ele já pode ser enviado, entende? Então, esses 5 ministérios, cara, vai fazer com que a gente se coloque cada um no seu lugar, no seu devido posicionamento, para que a gente possa manter a nossa chama acesa, entende? Então, a gente não pode confundir o trabalhar de Deus. Nós temos que saber que, pô, se eu estou cansado, sobrecarregado, se minha vida tá, vamos se dizer a verdade, posso ser bem franco? Se minha vida tá uma desgraça, eu tenho que vir para Jesus, cara. Corra para Cristo. Ele vai te trazer, ele vai trocar esse fardo com você. O fardo dele é suave, o fardo dele é leve, né? Mas agora, se eu já quero me tornar um discípulo, a conduta já é outra. Eu tenho que tomar minha cruz, meu amigo. E prosseguir, caminhar. Porque Jesus, ele já deixou as pegadas para nós, né? A gente só precisa caminhar, porque já está tudo pronto. O caminho já tá posto. A gente só precisa trilhar, né? Então, a gente precisa definir dentro de nós qual é a posição que nós estamos. Se é na posição de se achegar para trocar o jugo, ou se é na posição de tomar a cruz para ser discípulo. Entende? Então, cara, e Jesus, ele é categórico quando ele fala com os discípulos assim: vocês que querem me seguir, vocês que não têm padrão de amor, ame como vocês amam uns aos outros. Ame como a si mesmo, perdão. Ame como a si mesmo. Você não tem padrão de amor? Então ame as pessoas como você se ama. Só que depois que eles caminharam com Jesus, o que Jesus falou?
Amem uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, Amém. agora tem um novo padrão. O padrão agora é Cristo. Porque ele deixou um padrão de amor. Entende? Então a gente não pode confundir esse cenário, essa posição de qual nós estamos. Nós temos que saber se estamos na posição de novos na fé, pessoas que estão caminhando, ou às vezes está frio, eu tô frio. Cara, então você precisa ser aceso. Você Amém. precisa ser despertado por Deus. Ou se eu estou já nesse outro cenário, que é um cenário de mostrar quem Jesus é na minha vida, entende? Amém. Entendeu, Júnior? Então eu creio que as pessoas vão ser acesas por esse fogo. E é isso aí, cara. Quer comentar? Fala aí, Júnior. Não, eu queria agradecer, né, mano? Agradecer aqui, já a gente vai caminhando pro final aqui. Agradecer os irmãos que ficaram até o final, irmão. O diabo tava furioso, mas. E a internet estava ruim também. Então não foi tudo diabo, não. Foi a internet estava ruim. E a gente caiu 2 vezes, irmão, mas você que continuou aí até o final, irmão, Deus abençoe. Eu creio que tudo que o Davi comentou nas 3 partes da live que a gente teve, né, hoje, foi muito proveitoso. Eu queria agradecer o Davi por ter aceitado esse convite. Eu creio que a gente está vivendo um tempo novo aí e você com a sua esposa tem sido participante desse tempo novo na nossa vida aí. Glória a Queria Deus. agradecer pela sua vida, da sua esposa, pela receptividade, né? Quando a gente chegou na igreja na Vila Ré também. Que isso, cara. E como tem sido prazeroso aí a gente estar junto e aprender junto e reconhecer esse reconhecimento de que a gente precisa de Cristo, todo mundo junto, como a gente precisa ajudar um ao outro e as palavras que Deus colocou no nosso coração, que a gente consiga ajudar o máximo de pessoas. As pessoas que estão aí, que sentem, que estão com frieza espiritual, irmãos, Cristo, ele é a solução, irmão. O pecado, ele está apagando o seu brilho. Então, corre para Cristo. Tem uma vez que eu ouvi o pastor Felipe falando que Jesus é o sacrifício cheiroso que apaga o fedor do meu pecado. Ai, meu Deus. Jesus Cristo é o sacrifício cheiroso, irmão, que vai retirar isso aí que está apagando esse teu brilho. O pecado está tirando o brilho de Cristo de você, irmão. Você que está entrando aí agora, Deus te abençoe. Eu queria que o Davizão desse uma conclusão aí, um resumão de tudo que você propôs aí, Davi, os pensamentos, esse raciocínio que vem de Deus aí, que Deus colocou no teu coração, dá aquele raciocínio final para a gente concluir com chave de ouro essa live aí. Oh, legal, Ginão. Cara, eu que agradeço, cara, você pelo convite, né? Você já tá na pegada aí, fazendo umas lives aí legal. E eu já quero fazer um convite a você, te colocar no fogo também. Para quem não sabe, eu faço um programa na rádio aqui da Igreja Atalaias, né? Atalaias Church. Já tô fazendo merchan aqui, hein? Eu faço um programa na rádio aí, tô ajudando o nosso pastorzão aí, pastor Fabiano Faia. Para quem não conhece, vai lá, segue ele lá nas redes sociais. Então, eu tô ajudando ele, Júnior. Acho que você já sabe, mas tô falando aqui pra galera. Ajudando ele na rádio, fazendo uns programas. E queria convidar você, Júnior, para estar junto comigo aí. Semana que vem, vamos gravar um programa pra gente colocar na rádio aí. A gente pode abordar outros assuntos aí. Vamos para cima, cara. Eu te agradeço você pelo convite. Que Deus te abençoe, que continue te usando para ser uma ferramenta aí poderosa, para fazer a diferença aí no meio de tantas vozes, né? Amém. Será que as vozes que estão por aí é a voz de Deus? Então a gente tenta se alinhar o máximo possível para poder transmitir a palavra de Deus, né? Como Pedro fala, que Deus nos escolheu para ser a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Por que Deus escolheu? Para a gente anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amém. Deus nos tirou das trevas e nos colocou nessa posição de luz. Então, nosso papel, o único papel nosso é anunciar, né? E como a Bíblia fala, como é belo os pés daqueles que anunciam o evangelho. Então, se você, cara, tá fazendo essa live aí, tá na intenção correta, cara, que Deus te prospere muito e não desista. Vá para cima. E que Deus venha prosperar aí essa live aí, que muitas pessoas sejam edificadas, sejam despertadas por Deus através dessas lives que você faz,
Para mim foi um prazer estar aqui com você, falando, né, um pouquinho. E é a primeira live minha, então eu não tenho muita eu não sou tão habilidoso quanto você, mas a gente vai aos pouquinhos, vai aprendendo, vamos aprendendo junto, né? Amém, E amém. falando da frieza espiritual, cara, corra para Cristo. Corra para a cruz de Cristo. Você que está aí, tá juntinho com a gente aí, obrigado pela sua audiência, mas corra para Cristo, cara. Entregue tudo para Ele. Ele não quer só um pouquinho de você, Ele quer o seu tudo. Sabe por quê? Porque Ele deu tudo dele naquela cruz, entende? Então Ele é digno, sim, da nossa vida. Ele é digno de toda adoração e toda glória e toda honra, né? Então que a gente possa, dia após dia, estarmos juntos, unidos, no mesmo propósito, com o mesmo coração, a mesma mente de Cristo, sabe? Para que a gente possa ser, como o apóstolo Paulo fala, verdadeiramente uma oferta nessa geração, uma semente, sabe? Essa tem que ser a nossa oração, para a gente ser uma semente nessa geração, para a gente poder morrer e dar frutos. Porque o propósito não é individual, o propósito é coletivo. O propósito são vidas, são pessoas transformadas. Então, que a gente consiga, né, Júnior? Porque é um desafio para a gente ser uma semente, ser uma oferta viva, né? Amém. Então, que a gente consiga ser essa oferta viva para que outras pessoas possam ser acendidas por essa chama. Essa chama chamada Jesus Cristo. Então, você, querido, já fica aí o convite para você estar com a gente também na Atalaias Church de Vila Ré, Rua Intiguçu, número 1290, quarta-feira às 20 horas e domingo às 19 horas. Venha, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra, ó, poderosa para o seu coração. Certo, Júlio? E brigadão, cara. Brigadão pela oportunidade aí. E tamo junto, mano. Amém, amém, Davizão. Obrigado. Vamos tirar aquela foto lá agora para os irmãos postar aí, irmão. Vamos tirar uma foto aí. Pegar a Bíblia. Eita glória. Amém, irmão. É isso aí, ó. 5 segundinhos para você tirar a foto aí, ó. 1, 2, 3. Tá bom, né, irmão? Senão vai pensar que travou de novo e já travou demais hoje já. Então, Davizão, muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço, cara. Então, semana que vem você tá comigo, viu? Amém. Vamos alinhar direitinho. Você tá no fogo, viu? Vem um dia aí que dá para você. Vem estar aqui na minha casa comigo, que eu gravo os programas aqui de casa. E para você que não conhece a rádio ainda, a Rádio Atalaias da FM 93.5. Lá tem 24 horas de programação de Palavra de Deus. Então é 93.5 a Rádio Atalaias, tá? E nós temos duas frequências, Júnior. Nós temos a frequência da 92.7 também. Então, você que às vezes está no carro, está de boa aí em casa, já conecta lá, ouve uma palavra que com certeza essa palavra vai entrar no seu coração e vai gerar uma transformação. Amém? Amém, amém. Então, em nome de Jesus aí, brigadão, Davi. Amanhã a gente está junto lá na Atalaia ali, em nome de Jesus. Vamos alinhar direitinho esse detalhe aí da rádio. Bora! Vamos tocar, vamos para cima. Amanhã a gente está junto. Semana que vem a gente está na live novamente, tá bom? Deus abençoe. Sim, eu quero agradecer também, Júnior. Quem tá aí na live aí, ó. O Exalta, o Pastor Sérgio. Tem uma parte de gente aí legal, né? A Catilane, a Catiane, tá todo mundo aí. Cara, obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Amém, amém, amém. Terça-feira aí, nós estamos alinhando direitinho para conseguir fazer com o pastor Fabiano, que está organizando a agenda dele. Acho que terça-feira a gente consegue fazer, vai ser top também, eu creio. Top. Em nome de Jesus. Valeu então, Davizão, obrigado. Deus abençoe, tamo junto. Até a próxima. Junto. Amo você, tamo junto. Deus abençoe. Valeu. Falou.